Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e hoje foi mais um dia cheio de tradução. E hoje eu tô aqui, enviando a tradução do cliente. Muito obrigado, cliente. E aproveitando também para responder a pergunta, por que não traduzimos um nome em japonês conforme a pronúncia em português? Por exemplo, João poderia ser João, ou Valdemar poderia ser Valdemar. Na verdade, na medida do possível, a gente tenta fazer a pronúncia conforme o mais parecido com o português. Só que tem um limite no japonês, né? Então tem alguns nomes que até que dá para adaptar bem. Mas no caso do Valdemar que você postou aqui, por exemplo, no nome, quanto mais tem essas letras pequenas, né? Esse A pequeno no final também, fica mais difícil de escrever, fica mais difícil também do japonês ler. E gramaticalmente falando também, não é tão normal colocar esse tipo de letra nos nomes também. Então, na medida do possível, para não sair tanto do padrão, a gente faz da melhor forma. Por exemplo, o meu nome também é Lucas Rodrigues. O máximo que qualquer pessoa, né, consegue chegar no Lucas é no Rukasu. Ou tem pessoas que falam Rukas. No caso de Rodrigues, fica Rodorigues. Só que tem gente também que coloca Rodorigues. Até aí eu acho que é compreensível também colocar o Ro no lugar do Ro. Só que um problema que acontece também, quando sai muito do padrão, toda vez que você falar o seu nome em japonês e a pessoa escrever para você, ela não vai conseguir reproduzir isso no katakana e todas as vezes você vai ter que ficar explicando também. Então a sua vida inteira aqui no Japão, você vai ter que ficar explicando. Não, meu nome é diferente, o meu nome é assim que escreve. Então, se você também não tem essa dificuldade, se você acha que tudo bem, eu sou diferente, eu quero escrever do jeito que eu quero, também é uma opção, na verdade, né? Mas eu acho um pouco trabalhoso você passar a sua vida inteira fazendo assim também. E quando a gente traduz aqui na Tradução LB, a gente sempre traduz o nome e manda para o cliente. É assim que você quer que escreve o seu nome? Se o cliente ele falar ok, então a gente traduz desse jeito. Se o cliente ele já tem uma preferência, né? Eu quero que escreve meu nome assim, então a gente faz conforme o cliente quer. E quando sai muito do padrão, às vezes sai tanto do padrão que a gente não consegue fazer dessa forma, a gente fala para o cliente, isso aqui não vai dar para fazer. Mas na maioria dos casos, né? A gente sempre entra em um acordo, a gente sempre faz da melhor forma, pensando na vida do cliente aqui no Japão, né? Então é mais ou menos assim que funciona, né? Quando a gente vai traduzir o nome do português para o japonês. A gente faz pensando na vida do cliente aqui no Japão e dentro do padrão também. A gente tenta não fugir do padrão, mas dentro do padrão a gente tenta fazer algumas diferenças também para ficar o mais parecido com a pronúncia do português também. E muito obrigado mesmo pela sua pergunta.